Amém, amém. Nós temos olhado para um verso do Salmo 104, versículo 24. Eu já nem sei mais, eu falei que era 30 pontos. Eu devo ter falado uns 4 ou 5, se eu não me engano. Eu não queria que cada ponto desse fosse um sermão, às vezes acontece, né? No máximo eu consegui falar sobre 2, e eu quero tentar falar sobre 2 pontos, pelo menos. Mas precisamos sempre de uma lembrança do porquê nós estamos olhando para todos esses pontos nesse, eu diria, sermão gigante, não é? O Salmo diz assim: ó Senhor, quão múltiplas são as tuas obras, com sabedoria tu as fizeste todas. A terra está cheia de suas criaturas, a terra está cheia das suas maravilhas. E Deus, eu disse, não tinha que criar um mundo material, não é? Um mundo físico, e também não tinha que criar um mundo cheio de maravilhas, cheio de coisas lindas. Deus, o mundo é teomórfico, né? O mundo, as coisas têm a forma que têm, são o que são por causa de Deus, e não o contrário. Deus não usa as coisas que têm forma e coisas que podem lembrá-lo, elas é que têm algo de Deus nelas. É Deus que está dando a forma a elas, e não o oposto. Ainda assim, Deus, para mostrar a infinitude, né, do que Ele é, todas as coisas que a gente vê no mundo, a gente vê menos do que a coisa tem. Em Deus, eternamente, a gente vai ver menos do que Deus é, mesmo durante toda a eternidade. Quanto mais coisas a gente vê em Deus, ainda há infinitamente mais coisas para ver do que o que a gente já viu. Mas isso é uma característica que Ele botou nas coisas. Quando você olha para uma gota d'água, você está vendo menos maravilhas do que há de escondido. Ou seja, as coisas escondem mais coisas maravilhosas do que mostram. Como Deus, eternamente haverá mais coisas maravilhosas escondidas do que reveladas, apesar de Ele se revelar continuamente e perfeitamente agora em seu Filho. Quando você olha para o oceano, por mais que você esteja vendo coisas lindas e maravilhosas, há muito mais coisas maravilhosas no oceano que você não está vendo do que você está vendo. E isso acontece numa gota d'água e no oceano. Esse é o nosso Deus. Então Ele poderia ter feito o mundo, eu falei, inteiramente espiritual, sem matéria, sem leis físicas, sem todas essas belezas que compõem, não é, essa grande catedral que é o mundo, não é? Esse dia eu estava vendo alguém escrevendo na internet, a pessoa estava escrevendo lá, porque está tendo um monte de shows, né? Quase todo final de semana do Coldplay aqui no Brasil. A Carol estava dizendo, segundo ela tinha ido, muito legal, tal, muito, muito lindo, mas aquilo não tem nada a ver com Deus, não é? O que ela está dizendo é o seguinte: aquilo é lindo, mas se fosse algo, um culto a Deus, tudo aquilo não precisava. Aquela beleza é bom para os homens, mas para Deus, o que ela estava dizendo é o seguinte: qualquer coisa era suficiente, não é? E as pessoas transformam isso em espiritualidade. Ou seja, para o homem, beleza, para Deus, qualquer coisa. É mais ou menos isso. Deus não é assim, né? Deus não tem medo do mundo que Ele criou. Ele não criou um céu feio, um mar feio, um universo feio, porque de alguma maneira Ele se sentiria, teria um concorrente. Só a escuridão vê a beleza que deve manifestar a glória de Deus como concorrente de Deus. Essa pessoa, não importa, ela tem uma mentalidade medieval, né, de que se ela estivesse numa caverna, num mosteiro horrível, ela ia ser espiritual, mas ela não ia. O que afasta ela de Deus não são as belezas do universo de Deus, é um coração morto em delitos e pecados.
E isso é o oposto, né, do que, por exemplo, eu falei. A Capela Sistina, ela foi pintada por grandes artistas da Renascença, né, do Michelangelo, Rafael, Botticelli. As Michelangelo, por exemplo, colocava coisas em lugares que ninguém podia ver e usava de belezas mais incríveis do que de um show do Coldplay. E alguém dizia: por que você faz isso tão lindo aí nesse cantinho alto aberto, ninguém vai ver? Ele: Deus vê. Deus não é assim, queridos. A maior parte das belezas do oceano você não vai ver, nem eu, mas é lindo. A maior parte das belezas do universo, nem com nossos maiores instrumentos a gente consegue arranhar o tamanho do universo, mas tudo é incrível, tudo é maravilhoso. É isso que o salmista está dizendo: o Senhor, com múltiplas são as obras, com sabedoria tu as fizeste, todas elas, a terra está cheia das tuas criaturas, está cheia das suas maravilhas. Isso não está afastando o salmista de Deus, está mostrando o quanto um novo coração vê a beleza de Deus, vê o mundo como um eco muito tênue dessa beleza de Deus que Ele colocou. Então Ele criou um universo cheio de coisas. A gente viu objetos, planetas, climas. Eu falei hoje que amanhã o verão vai embora. Então, um dia o verão existiu só na mente de Deus, e o outono vai entrar. Então, um dia o outono existiu só na mente de Deus. Deus criou clima, cores, animais, vegetações, minerais, homens, nossos corpos, com tudo que eles são, com toda a sua complexidade. Todas as coisas são complexas no micro e no macro, no nosso mundo. Então, por que Deus fez isso? A gente já se perguntou. Você está lendo as Escrituras, desfrutando da sua espiritualidade. Deus é espírito, não há nada físico nele. De repente, você vê que a Bíblia está cheia de cabelo, gafanhoto, água, montanha, rocha. Está cheia de todas essas coisas, dessas maravilhas, e você fica impressionado com a fisicalidade do texto bíblico. É a fisicalidade, né, do universo que um Deus que é Espírito criou. E a gente poderia responder isso de várias maneiras. Nós temos feito isso, e você é levado a imaginar Deus como essa fonte borbulhante, com tanta alegria que transbordou, tanta alegria em seu Filho que transbordou na criação do mundo. Tudo que Ele todo o propósito de Deus em criar todas as coisas é por Cristo, para Cristo. A rosa, o mar, sabe? À noite, quando o sol se põe, Deus acende holofotes no meio da noite, e de estrelas. Ele diz que Ele conhece todas elas pelo nome. Ele deu um nome para cada uma delas, e Ele nos mostra um espetáculo à noite, que Davi ficou deslumbrado e disse que declarava a glória de Deus, em vez de dizer: Deus, por que tu fizeste um céu tão bonito? Nós precisávamos de um céu feio para nos ligarmos a Ti. E Ele cria não só belezas assim que nós vemos, não é? Mas belezas audíveis, som, música. E Ele cria belezas olfativas. Ele cria belezas para o paladar. Por que Deus não fez tudo com o mesmo gosto? Ele é Deus, Ele nunca precisou de nada físico. Por que Ele encheu as coisas de sabores, de cores? E Ele cria porque seu prazer em ser Deus é tão abundante, seu prazer em seu Filho é tão abundante, que se espalha em um universo de maravilhas. Como o universo está cheio das suas maravilhas. E outra é ver o mundo físico como uma vitrine multicolorida, então, da sabedoria de Deus. Deus espalhou a sabedoria. Eu disse: Deus esconde mais do que revela, mesmo na criação, não é? Um dia Deus escondeu na areia o vidro. Deus, que a gente coloca aquela coisa transparente, que agora a gente pode olhar através. Deus escondeu em cada lugar um monte de coisa para nós acharmos. Sabe como quando os pais escondiam, sei lá, na Páscoa, chocolate para os filhos acharem? Então Deus escondeu, além de ter algo impactante, direto na sua criação, no nosso primeiro olhar,
nós sabemos, há muita coisa escondida. Nós vamos achar, daqui a milhões de anos, nós vamos estar achando coisas que Deus escondeu. Porque é uma vitrine multicolorida da sabedoria de Deus. Deus escondeu num raio. Um dia tudo que o homem conhecia de eletricidade era o raio. Lá no início chamava do fogo de Deus, né? O fogo que caiu no céu quando Elias orou. O fogo caiu do céu, e o fogo de Deus e matou parte do gado de Jó. Então era tudo que o homem conhecia do raio. Mas o homem continuou olhando para aquilo, para aquela maravilha, e o homem descobriu que Deus escondeu no raio, na verdade, a eletricidade. E todas as coisas que a gente usa, quase usa eletricidade. Então um dia, durante muito tempo, ninguém sabia o que Deus tinha escondido num raio, até que agora a noite é iluminada, nossos aparelhos funcionam. Deus escondeu isso lá, quando Ele criou. Isso é a explicação no Salmo 104, um dos mais belos cânticos das Escrituras, a maravilhosa sabedoria, criatividade de Deus, que vai ser revelada finalmente, da maneira mais profunda e completa, na cruz do seu Filho. De tal maneira que Paulo diz: grande é o mistério da piedade. E isso faz nós vivermos uma vida cheia de solenidade. Então, como eu disse quando eu comecei a falar a respeito disso, que eu gostava e gosto das catedrais góticas, são maravilhosas, mas que eu comecei a gostar muito mais quando eu comecei a ler a respeito delas, porque tudo nelas queria dizer alguma coisa da Bíblia. Toda aquela beleza, aqueles vitrais onde eles não tinham energia, né? Mas então a luz do sol passa por aqueles vitrais multicoloridos, e aquelas naves maravilhosas, e cada desenho, cada degrau, cada canto, cada coisa queria dizer algo. E à medida que eu ia estudando, lendo, aquela catedral que era apenas linda, me mostrava cada vez mais algo a respeito de Deus, já que aquilo ali falava sobre Isaías 6, aquilo lá falava sobre João 4, não sei o que. A quantidade de degraus foi por causa disso, a quantidade de romães foi os dons que o Espírito mostrou que estariam em Cristo. Em Isaías você começa a compreender mais, e quando a gente vai para a palavra de Deus, então a gente começa a olhar esse mundo, essa grande catedral, e ela é toda a respeito de Deus. E na imagem de Agostinho, os dons de Deus na criação são como um barco que nos leva de volta à pátria. Ele diz, é um meio de transporte, e nós devemos nunca amar tanto o barco que a gente esqueça o destino. Então o mundo é esse barco. C.S. Lewis diz que nós devemos seguir os raios do sol, em vez de só nos alegrarmos com o raio do sol. A gente enxerga, vê as cores, a gente fazer o caminho de volta até a glória do sol. Às vezes nós olhamos as coisas de cabeça para baixo nesse ponto, não é? E os teólogos apontam uma razão, que a linguagem usada para Deus nas Escrituras muitas vezes, a gente disse, antropomórfica, né? Atribui coisas a Deus que você não toma literalmente, né? Atribui características do mundo que Deus criou, físicas, tanto do homem quanto de animais. E Deus não tem Deus não anda sobre a tempestade com seus pés, porque Deus não tem pé. Deus não cobre com asas, porque Deus não tem asas. Nós não somos a menina dos olhos de Deus, porque Deus não tem olhos como nós, não é? Então tudo isso é antropomorfismo. Nós estamos pegando coisas do mundo físico para ressaltar algo de Deus. Mas o nosso ponto é que esse mundo é teomórfico. As coisas assumem a forma que têm, porque são criadas para revelar a Deus. Então a rocha, ela é como ela é, porque ela tinha que mostrar a rocha eterna que é Deus. Os olhos são como são, porque eles tinham que mostrar como, quando diz que os olhos de Deus estão sobre todas as coisas, e veem todas as coisas, a gente, para ter uma ideia,
da onisciência de Deus. Então ele criou, os olhos foram criados para mostrar isso. Os olhos têm a forma de Deus, no sentido de que eles foram criados para revelar algo que nós entenderíamos de maneira menos adequada sem eles. Então, cada coisa que a gente vê no mundo tem esse propósito, mas a gente não pode ver bem isso, não é? Como você podia admirar, como eu disse, as catedrais góticas, mas você começa a enxergar coisas muito mais profundas a respeito de Deus quando primeiro você lê um livro que te mostra o que todas aquelas belezas estão apontando. Quanto mais nós vemos a Bíblia, mais esse mundo todo é uma grande catedral, e em vez de nós acharmos problemas nas belezas dele, nós vemos mais Deus nele, e nós vemos mais a beleza da sabedoria de Deus em criar o raio e esconder no raio a energia que nós usamos para todas as coisas que fazemos. Ele colocou isso no raio e nos deu uma mente para compreender aos poucos, para poder usar. E hoje eu quero ler Provérbios 24:13 e olhar para outra coisa. Já olhamos para 4 ou 5 coisas nesse mundo, né? E como eu disse, é uma fisicalidade incrível no mundo do Deus que é Espírito criou. E na Bíblia, a Bíblia diz assim, Provérbios 24:13, deixa eu ver a hora ali: meu filho, coma mel, porque é bom, e as gotas do favo são doces ao seu paladar. Nós queremos andar por esse mundo como quem anda numa catedral e ver Deus em todo lugar, e ver esse sermão silencioso que uma catedral prega, e que Davi disse que o mundo pregava para ele, né? Os céus manifestavam a glória de Deus. Ele olhava para as ovelhas e falava: tu és o meu pastor. Você vê que Davi estava sempre ouvindo o sermão sem palavras, e é assim que você pode viver uma vida realmente cheia de Deus. E quando a gente toma café de manhã, muita coisa são invenções recentes. Quando nossos olhos olham para prateleira e tudo que a gente pode ter lá, né? As torradas com geleias, com cereais, enfim, com tanta coisa, e a maioria delas eram desconhecidas há centenas de anos atrás. A ideia de um supermercado não só ter essa abundância de coisas, mas da mesma coisa existir várias nuances. Isso é totalmente novo, não é? E tudo que a gente faz, tudo que a gente adoça, e todas as nossas opções não existiam há muito pouco tempo. As pessoas viram no mundo muito diferente. E, por exemplo, foi na antiga Nova Guiné que o homem teve o primeiro contato com a cana-de-açúcar, e isso ia acabar mudando tudo. O açúcar já foi uma das coisas mais caras, moveu o mundo, porque nós achamos que as pessoas sempre tiveram como adoçar as coisas, e comer pudins, e comer coisas doces e maravilhosas, mas não foi assim, não é? A maioria das pessoas no mundo não chegaram nem perto de nós, do que nós temos acesso. E há um livro chamado Atharva Veda, é um livro dos Vedas, e há um trecho curioso nele que diz assim: esta planta brotou do mel, a cana de açúcar, com mel a arrancamos, nasceu a doçura. Isso é um livro de milhares de anos, né? Eu te enlaço com uma grinalda de cana de açúcar, para que me não sejas esquiva, para que te enamores de mim, para que não me sejas infiel. Então a palavra açúcar é derivada da palavra shaka, não é? Em sânscrito, sugar em inglês, açúcar em português,
E aí agora a gente tem o quê? A gente tem compotas, geleias, pudins, adoçamos nosso café, nós temos chocolate, marmelada, e nós temos coalhadas, nós temos fruta seca e com mais açúcar, enfim, eram praticamente impossíveis até que a cana-de-açúcar começou a ser produzida comercialmente. A maior parte das pessoas na história não tiveram esse acesso, e o mesmo vale para a pasta de chocolate. E só no século IX, nas cruzadas, o açúcar começou a se tornar algo mais, que começou a chegar na Europa de uma maneira maior, mas no século XIV, XV, um quilo de açúcar podia custar o equivalente hoje a 300, 400 reais. Era um tesouro, as pessoas fizeram guerras, não é? Só a nobreza, só pessoas ricas. Havia pessoas que deixavam coisas ligadas a esse ciclo do açúcar como herança, porque era algo extremamente valioso, não é algo que a gente usa quase que o tempo todo. E essas coisas que a gente come, que a gente passa salgado e doce, né, nas nossas torradas, nos nossos pães, são coisas que não existiam há muito pouco tempo. Cereais, matinais, e grande parte dessas coisas começaram em 1800 e pouco, e em 1900 começou a se desenvolver mais, e a gente começou a ter acesso. Portanto, a maior parte das coisas que a gente tem num café da manhã ou depois do almoço totalmente não seriam reconhecidas, não só por pessoas muito antigas, mas por Napoleão Bonaparte, por George Washington, não é? Por pessoas assim há pouco tempo. Mas se há uma coisa que nós podemos compartilhar em uma refeição com Shakespeare, com Gengis Khan, pessoas tão diferentes, de épocas diferentes, Maomé, Cleópatra, Rainha Esther, Tutancâmon, Abraão. Se nós pudéssemos tomar café com esse pessoal todo, a gente ia achar muito estranho o café da manhã de Abraão, que Abraão comia, as coisas que ele comia. Provavelmente a gente não ia compartilhar bem com ele, nem com essas pessoas, e a gente podia ficar até meio perplexo com o café da manhã deles, mas haveria uma coisa no café da manhã deles, um pote que todos nós poderíamos comer juntos, que é o mel. O mel dura através dos séculos, e não apenas metaforicamente, não é? Mas literalmente, metaforicamente também, né? Ele nunca fica fora, ele nunca está com a data vencida, eu diria assim, porque hoje, se um arqueólogo encontrasse um pote de mel que foi hermeticamente fechado adequadamente, depois de muitos séculos, você ainda poderia passar na torrada e comer o mel e sentir seu gosto, não é? E a composição do mel é basicamente 80% de açúcar e 20% de água, e essa baixa quantidade de líquido no alimento dificulta a proliferação de qualquer micro-organismo que estraga as coisas, ou que gera decomposição. Então, se for bem guardado, então o mel é algo que dura, e apesar de ser um alimento pobre em água, o mel pode só sofrer alteração por ele ser pobre assim, se ele ficar em contato com o ambiente e muito mal guardado, não é? E em nosso mundo é muito raro isso, e é por isso que é a única coisa que a gente podia compartilhar com essas pessoas de séculos, de milhares de anos atrás. Em nosso mundo, praticamente tudo que a gente come é tratado, é esterilizado, é cozido,
é pasteurizado. O leite que a gente bebe, por quê? Porque isso estraga muito rápido. Muito rápido, os processos destroem as propriedades nutritivas, aquilo que torna ele saboroso, gostoso, nutritivo para o corpo, se perde muito rápido. Então o que acontece? Quase tudo que a gente come hoje é muito trabalhado, as coisas que você acha mais natural, o leite, ele tem que ser pasteurizado, tem que passar por processos, ele tem que ser colocar outras coisas neles, conservantes, ele tem que ser tratado, misturado. E se você já tentou cortar o açúcar e o sal de sua dieta, você vai saber que é difícil viver sem eles, porque quase tudo tem isso. Se você quiser cortar várias coisas, quando alguém não pode comer açúcar, você pensa, então só não comer açúcar, mas aí você descobre que quase tudo tem açúcar, não é? Quase tudo é composto de muitas coisas, mas o mel é quase único por não precisar de nenhum aditivo, nenhum aromatizante para deixar ele com um cheiro mais adequado de mel, nenhum conservante. Ele é luxuosamente doce, sem fazer nenhum esforço, eu diria, sem precisar que o homem faça nada, acrescente nada a ele. Nós temos as abelhas para agradecer isso. Deus nos deu as abelhas, e através das abelhas Deus nos deu o mel. Elas fazem o que? Elas vasculham as flores em busca do néctar, e ao fazer isso, quase tudo que a gente come, a gente só come por causa delas, né? Porque elas fazem as plantas, a polinização, praticamente de tudo que a gente come. É difícil viver num mundo sem abelhas, mas nesse caso específico elas vasculham as flores e pegam o néctar e digerem enquanto voam, e ao retornar as forrageadoras executam uma dança, e essa dança que essa abelha executa quando ela volta conta para toda a colmeia onde ela encontrou o néctar bom. E essa dança que impensavelmente nós poderíamos imaginar que podia conter numa dança, e que dirá numa dança de uma abelha, leva à consideração da posição do sol em relação à fonte de alimentos, em relação ao néctar que ela encontrou. A dança mostra a distância que ela percorreu, a qualidade do néctar disponível, a quantidade para que quantas precisem, né? E até mesmo coisas como a velocidade do vento, e elas passam o néctar que elas pegaram para as colegas da colmeia, que passam de abelha a abelha até que seja digerido o suficiente para ser armazenado. E isso leva até 20 minutos, esse processo de passar uma para outra, esses processos de digerir, até que ele possa ser guardado. E quando ele está pronto, quando passou por várias dessas abelhas, elas colocam nas células do favo de mel, e elas vão gradualmente aumentando o teor de açúcar e evaporando a água, usando o calor dos seus corpos. Por isso que as abelhas ficam assim, não é? Estão sempre naqueles enxames, e elas ficam continuamente batendo suas asas para manter o ar circulando. E quando o nível de açúcar é autossuficiente, como eu disse, de 80 a um pouco mais %, elas então selam aquela célula com cera e passam para outra célula. Elas vão fazendo assim até que todo um favo de mel seja produzido. E, queridos, só as abelhas encheriam profundamente a verdade do salmista quando diz: como tu encheste o mundo das suas maravilhas.
a dança das abelhas, como elas digerem, como elas fazem o ar circular, como elas mantêm a temperatura, como elas sabem quando está com teor de açúcar tão alto e tão pouca água que aquilo está pronto a ser selado e guardado. E o resultado dessa extravagância de forragear, dançar, digerir, armazenar, aquecer com os corpos, agitar com as asas para o vento circular adequadamente, oxigênio, e tudo isso se transforma num líquido âmbar, viscoso, tão doce quanto o homem tem que trabalhar muito com açúcar, com a cana de açúcar para produzir algo. Ele é pegajoso, ele é rico, ele é dourado e ele é delicioso. E ele ilumina os olhos e anima a alma, é o que 1 Samuel 14, 27 e 28 diz. E é por isso que nós usamos como termo elogioso a palavra mel, não é? E honeysuckle, por exemplo, madressilvas aqui no Brasil, porque a flor tem um cheiro doce. No inglês você vê que eles pegam o mel para falar sobre ela. O que a gente acha que tem uma coisa é doce, é maravilhoso, é saboroso, a gente relaciona com o mel. Há uma voz, quando a voz é muito suave, harmoniosa, aqui no Brasil a gente chama ela de melíflua, ou seja, ela é doce, melíflua, é a voz que soa doce aos ouvidos, né? Nos Estados Unidos tem maneira de chamar honey, alguém para você chamar de querida, minha querida, ou seja, meu mel, não é? Seria literalmente isso. E é também por isso que a gente compartilha esse prazer com quem? Se você olhar para a Bíblia, para a história, você compartilha esse prazer e essa opinião com Sansão, com os guaxinins, com os gambás, com os faraós, com os egípcios, com Salomão, com o ursinho Pooh, que adora mel, não é? E Provérbios 24, 13, que diz: meu filho, coma mel, porque é bom, e as gotas do favo são doces ao seu paladar. Deus criou o mel. Como eu disse, de todas as coisas, houve um tempo, antes do tempo, que a gente não pode chamar de tempo, mas a gente não tem outra palavra para usar, em que o mel só existia na mente de Deus. Aquele Deus que é espírito, que nunca vai comer mel, né? Então, um Deus sem estômago, um Deus sem língua, um Deus sem gostos por doces, sem gosto por sabores e sem necessidade de calorias, um Deus que não precisa de nenhuma fonte de caloria, não é? Nenhum poder externo. Ele criou as propriedades do mel antes de criar o primeiro átomo do universo. Todas as coisas que existem existiram eternamente na mente de Deus. Então foi Deus que inventou, que criou sua cor, sua textura, imaginou como ele se infiltraria em cada partezinha da colmeia, e colocou nele, escondeu nele sabor, pão de mel, enfim, todas essas coisas, como ele seria misturado a sorvete, enfim, ele concebeu sua longevidade, sua esfalhabilidade, ele concebeu as suas propriedades medicinais, ele na sua mente, na sua sabedoria eterna, criou a dança das abelhas. Você não pode imaginar que Deus sorriu quando em sua mente
antes do universo ser criado, ele tinha a dança das abelhas em sua mente, como com a dança ela ia mostrar a posição do sol em relação a onde estava o néctar, a velocidade do vento e todas as informações. Então ele, quando trouxe sua existência, disse: isso é muito bom, é bom. As escrituras nunca falam sobre a doçura divina ou usam o mel como ilustração de Deus, nunca. E eu acho bom, porque seria facilmente mal interpretado, ainda mais numa época nossa. Eu estava falando nisso de encolhedores de Deus, e alimentaria a nossa tendência de domesticar Deus e imaginá-lo como uma adição simplesmente confortável, gostosa para nossas ideias aconchegantes. Deus é um mel, né? Ficaria assim, um sabor que nós podemos escolher de acordo com o nosso humor, um condimento espiritual. Então, uma olhada na igreja contemporânea de Jesus sugere que não precisamos de mais encorajamento nessa direção infantil, piegas, centrada no homem, que isso traria. No entanto, o mel aparece 60 vezes na Bíblia, e na maioria dos casos representa uma de três coisas, né? Cada uma delas revela algo de que, se não fôssemos cuidadosos em olhar com cuidado todas as coisas que Deus coloca para revelar quem Ele é, nós não chegaríamos aí. Mas se formos, nós podemos chamar de doçura de Deus. O mel representa a terra de Deus e o resgate de Deus. Se lermos as histórias da sarça ardente em Êxodo 3, a maioria de nós vai se apegar a um monte de coisas que acontecem ali, e é o que a gente se apega, não é? A gente vai se concentrar corretamente nas três expressões gloriosas do nome de Deus: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou então, eu sou o que sou. Ou então, quando Deus diz: meu nome é Jeová, não é? Em Êxodo. Mas a promessa que Moisés recebeu naquele dia e que depois transmite aos israelitas é essa: desci para livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. No versículo 8 e 17. Então essa é uma maneira lindamente poética. Eu já disse isso. A Bíblia, ela como um mundo de Deus, ela também é uma catedral. A Bíblia é cheia de beleza. Muita gente ia dizer assim: não precisa, para Deus explicar as coisas, para ficar espiritual, né? Não precisava dessa poesia toda. Essas pessoas estão assim porque elas não se interessam por Deus, sabe? Mas a Bíblia não. A Bíblia é centrada em Deus, então ela é centrada em belezas, como tudo que Deus faz. Então, essa maneira lindamente poética de descrever a redenção do cativeiro para a liberdade. O que é a redenção de Israel? Vocês vão sair dessa terra amarga, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Israel conheceu a escravidão e a servidão, mas o Senhor está resgatando eles com uma doçura e uma abundância. É isso. Na vida que eu dou a vocês, na minha salvação, a doçura e a abundância do leite, a doçura do mel. E Israel comeu ervas amargas quando saiu do Egito. Eles nunca deviam esquecer o que aconteceu lá, como a escravidão, o peso da escravidão, como nós, não é, apontando para nós a escravidão do pecado, mortos em delitos e pecados, amargo. Então eles comeram ervas amargas, e sempre que celebravam a ceia, comiam ervas amargas. É um mundo sem Deus, é um mundo debaixo da escuridão, é amargo, mas eles iam ser levados para uma terra com leite e mel. Essa é a salvação. Essa promessa está no cerne
da história do Antigo Testamento, e é por isso que ela é repetida com tanta frequência. Êxodo 13:5, 33:3, Levítico 20:24, Números 13, 27, 14:8, Deuteronômio 6:3, 11:9, 26:9 e 15, 27:3, 31:20, Josué 5:6, Jeremias 11:5, 32:22, Ezequiel 16 e 15, e nós podemos continuar para você ver como isso é massivo. É uma das formas bíblicas mais comuns de descrever o compromisso de Deus de abençoar e resgatar o seu povo, de dar a eles nutrição e doçura. Sabe quando Jesus diz: minha paz vos dou, da doçura. Não é só ser livre da escravidão. Quando nossas circunstâncias são terríveis, ainda adoramos um Deus que pega o vinagre de nossa situação e o transforma em mel. Mesmo quando o nosso presente é amargo, e nessa época muitas vezes o apóstolo Paulo estava dizendo, por exemplo, nossas tribulações no mundo, então, mas o nosso futuro é doce. Há um peso eterno de glória, há uma doçura infinita para nós. Então o mel representa a lei de Deus e a palavra de Deus, num certo sentido. Davi diz assim, que a palavra de Deus que nos guia, que ilumina nossos pés, que guia nossos caminhos, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Salmo 19:10. Como eu disse, açúcar é uma coisa muito, muito, muito moderna comercialmente. Antigamente, quando se pensava em coisas doces, em doçura, e na maior doçura é o mel que vinha. E como eu disse, o mel, ele nada quase é como o mel, não é? Em suas propriedades, ele dura, ele não tem data de validade, se bem guardado. Então o salmista canta a Deus: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, são mais doces do que o mel na minha boca. Sempre que está falando sobre a doçura da salvação de Deus, o mel aparece, não é? Ervas amargas, mas a terra que mana leite e mel. Como eu disse, o mundo é teomórfico, o mel é teomórfico, não é? Ele não é assim porque é assim, então eu vou usar. Ele é assim porque Deus é a doçura final, e Deus fez o mel para ensinar isso a nós. Tanto Ezequiel quanto João descrevem visões nas quais eles comem um rolo da palavra de Deus, e o sabor é doce como mel em suas bocas. Ezequiel 33:3 e Apocalipse 10:9 e 10. Portanto, ler, refletir sobre a Escritura é como mergulhar uma colher, não é? Ou uma concha, ou até mesmo a mão, não é? Nas profundezas xaroposas, né? Que o mel é viscoso, né? De um favo de mel, para comer do seu conteúdo. Os filhos de Deus agora, eles têm o palato da alma capaz de sorver a doçura de Deus. A palavra de Deus é rica, é o que ele está dizendo. Ela é saborosa, é satisfatória, é agradável. Se você botar água amargo na boca de um bebê, ele faz careta, ou água azedo. Mas não se você botar mel, não se você botar a doçura, não é? E a palavra de Deus é rica, saborosa, satisfatória, agradável. Ela ilumina os olhos, ela ilumina a alma, e ela não precisa de ser adicionado nada, como o mel. Você vê, eu estava falando sobre as propriedades únicas do mel. Ele não precisa de aromatizante, conservante, ele não precisa de nada para tornar ele mais saboroso, para realçar o seu sabor, para aumentar o seu sabor. Assim, a palavra de Deus, ela é
todo o tempo comparada ao mel, porque ela não precisa de nada, ela não tem prazo de validade, não é? Ela não é assim para Davi, ela é assim para João, 1000 anos depois de Davi. A doçura da verdade estava lá, não é? Em sua alma, e é saboroso. Você não mistura nada, não há nada que os homens façam como os outros alimentos, que tem que colocar conservantes e misturar outras coisas, senão logo estraga, senão logo fica ruim. Não. E você não pode adicionar ou retirar nada dele. Ela dura através dos séculos, ela nunca fica desatualizada, ela nunca fica, a palavra de Deus, né? Ela nunca fica com a data vencida. Você e eu podemos pegar as porções das Escrituras que os arqueólogos encontram em cavernas, né, como nas cavernas, nos pergaminhos do Mar Morto, encontrar lá Isaías 53. Aquele mel está tão bom hoje como quando botaram lá naquelas cavernas, saboroso, perfeito, bom, e são tão animadoras hoje quanto eram quando foram escritas pela primeira vez. As pessoas, quem foram a primeira pessoa que leu a carta aos Romanos? Ou seja, quando a carta chegou, quem foi a primeira pessoa que leu antes de ler para a igreja? Não sabemos, mas o que nós sabemos é que Romanos é tão doce para a alma hoje quanto foi para aquela pessoa, e para as primeiras pessoas que provaram Romanos como mel, não é? São tão animadoras hoje, em um mundo cheio de produtos processados, em um mundo cheio de sabedoria híbrida, não é? As palavras de Deus são puras, douradas como mel, luxuosamente doces, sem precisar se esforçar. O mel é assim. O homem não precisa botar nada, o homem não tem que fazer nada, como eu falei da cana de açúcar, mas ele tem que processar, fazer e tal, até ter o açúcar. O homem não faz nada. O mel vem de Deus para nós. Assim é a palavra de Deus. Nenhum homem pode colocar nada, não pode tirar nada, está ali, não tem prazo de validade, está perfeito, é doce. O mel representa os dons de Deus e a graça de Deus. A primeira vez que encontramos o mel na Bíblia é como um presente dado a uma pessoa para ganhar o favor da outra, e esse padrão se repete várias vezes. Por exemplo, Jacó e José, em Gênesis 43:11, assim: então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente a tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Foi assim, para levar. Ele não sabia o que o homem do Egito estava querendo. Ele disse: para agradar a ele, vamos dar mel, vamos. E do povo de Manaém, Davi, em 2 Samuel 17, 27 a 29, de Jeroboão a Aías, em 1 Reis 14:3, e de Israel a Deus, em 2 Crônicas 31:5. Mas quando Deus nos dá mel, não é para nos agradar ou trocá-lo por outra coisa, como aqui, né? Porque Deus não precisa de nada de ninguém. Deus não dá nada para receber algo em troca, não é? Deus não tem necessidades, portanto, nada que Deus dá para que em troca alguém possa dar algo a Ele. Além de Ele não ter necessidades, todas as coisas pertencem a Ele. Em vez disso, Ele dá mel, ou seja, os seus dons graciosos, em geral, simplesmente para abençoar, simplesmente se dar para adoçar. É difícil pensar em dois presentes mais imerecidos e unilaterais na Bíblia do que o maná que Deus produzia no céu claro e azul do deserto, e a água que jorrava da rocha, queridos. Por que não? Porque em nenhum desses casos Israel fazia nada.
Você não tinha que fazer nada. Você pode plantar trigo, você pode... mas o maná não fazia nada. As pessoas iam dormir e no outro dia tinha comida. Não tinha feito nada. E a água da rocha também. Não tinha que cavar um poço. Não tinha que tentar encontrar lá um lençol freático. A água saía da rocha. Eles eram seguidos por isso. Em nenhum desses casos Israel fez nada. Eles simplesmente chegaram a algum lugar, gemendo, exaustos, cansados, e Deus provê imensuravelmente mais do que eles podiam imaginar. E, portanto, é significativo que o maná tenha o gosto do mel, como está em Êxodo 16:31. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Esse era o sabor. E a água seja posteriormente descrita como o mel da rocha. Ou seja, como a água era dada maravilhosa, você não adiciona nada, um presente de Deus, saia da rocha sem você fazer nada. A Bíblia então chamou a água que saia da rocha de o mel da rocha, no Salmo 81:16. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu os satisfaria. O mel, ao que parece, então, é um símbolo da doçura abundante dos dons graciosos de Deus, que não podem ser ganhos, que não podem ser trocados, comprados, trocados, que o homem não pode adicionar nada, que não é uma coisa híbrida que o homem foi desenvolvendo para atingir sua doçura, que o homem tenha que usar algum aromatizante. É aquilo que Deus dá, que é puramente vindo de Deus, que contém tudo que é necessário, que não tem prazo de validade, que adoça a alma. Só pode ser recebido. Você não fabrica mel, nem hoje. Somos chamados não apenas para aprender sobre Deus, mas para experimentá-lo, sem colocar nada da nossa sabedoria lá, sem achar que aquilo precisa para durar por gerações sem fim, para a próxima geração, para outra, adicionar alguma coisa. A graça da doçura revelada perfeitamente em Cristo. Ele mesmo é o maná, ele disse, ele mesmo é a água, o mel que saía da rocha. Somos convidados então a saborear sua doçura. Você vê que salvação não é simplesmente não ir para o inferno ou sair do Egito, é leite e mel, é a alma ter nutrição e doçura. Uma pessoa que diz ser salva porque foi tirada do Egito, da escravidão, da amargura, do amargor, mas continua sem nada doce, sem nutrição, sem uma alma sentindo o sabor maravilhoso de Deus, de maneira nenhuma foi salva, e de maneira nenhuma descreve a salvação. Então nós somos convidados a saborear sua doçura e permitir que sua riqueza dourada, um ouro doce que o mel é, lindamente expresso em seu resgate, simbolizando a potência da graça de Deus, ilumine nossos olhos, revigore nossa alma. É por isso que Davi diz: a tua palavra e a revelação final em Cristo é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Então, quando alguém é chamado soberanamente por Deus, não é para escapar de um destino terrível simplesmente. Nós somos chamados a esse mel, que daqui Josemar está vivendo hoje, daqui a um tempo ele vai viver os últimos dias da sua vida, quem sabe num leito de hospital, ou no leito da sua casa. Então o mel ainda estará doce, ele não tem prazo de validade,
ele não vai estragar com o tempo. E o chamado para mim não é simplesmente sobreviver a um destino terrível, não. O chamado é a essa doçura. É por isso que o mel sempre fala sobre a doçura da salvação, da graça imerecida de Deus. Você não faz nada para produzi-lo, você não pode adicionar a ele não perde a validade. Então o chamado é: ó, prova e vê que o Senhor é bom. Se você prova e não vê que o Senhor é bom, você não é salvo. Homens salvos, eles sentem a doçura infinita de Deus em suas almas. Eles não só sabem que Deus é assim. Jonathan Edwards diz que há duas maneiras de você conhecer a doçura do mel. Uma é alguém te explicar que ele é doce pelas suas propriedades, etc, etc. Outra é você colocar o mel na boca e sentir o quão doce ele é. A salvação é assim. Não é só a descrição do que Deus é para nós. Você sente a doçura do que ele é na sua alma. E nessa catedral maravilhosa que é o mundo, queridos, cada vez que você olhar para o mel, há tanto de Deus revelado e tanto do plano de salvação de Deus espalhado pela Bíblia, e tanto um sermão sem palavras. Eu diria que nessa grande catedral maravilhosa, se tu conhece muito a Bíblia, o mel vai pregar muito para você. Não vai ser só uma coisa que você passa num pão, come com alguma coisa. Você vê, quanto mais cheio da palavra de Deus, mais o mundo vai pregar para você. Mais você percebe que o mundo é teomórfico, que o mel quer falar muitas coisas, e fala muitas coisas a respeito de Deus. Não é só tem uma cor bonita e um gosto bom, mas você agora olha para essa catedral, não gótica, né? Mas esse mundo de Deus, de um Deus imaterial, e você vê como todas essas coisas que existiam na mente de Deus têm a forma de Deus. Isso te satura de Deus e te leva a entender o que a salvação é, muito mais do que não ter algo amargo, mas é provar e ver que o Senhor é bom, que Ele satisfaz a alma, e que essa satisfação não tem prazo de validade. Como eu disse, se você achasse um pote de mel vedado adequadamente, como as abelhas vedam, né? Vedado adequadamente, séculos depois, você ainda poderia comê-lo, ainda estaria bom. É assim, você quando tem essa salvação de Deus, a graça de Deus que é expressa sempre assim, o mel da rocha, o mel que caía do céu, não era só alimento, era delicioso. E quanto mais você conhece Deus, você não tem mais informações na mente simplesmente, mas sua alma está cheia de doçura, mas sua alma experimenta a verdade de que você provou e viu que Deus é bom, que Ele não só nutre da energia, mas é doce para a alma. Não é só algo necessário, não é algo delicioso, maravilhoso. Quando eu agora então olho para o mel, ele pode estar na minha prateleira, ele pode estar, enfim, numa colmeia. E quando eu conheço a palavra de Deus, o que Deus disse que seria a sua graça, o que é a sua palavra, o que é experimentar Ele,
eu descubro então que o mel é um grande pregador, que o mel descreve uma salvação, que pessoas que dizem que conhecem Cristo são salvas e têm suas almas amargas, sem alegria, não provam que Deus é bom. O mundo não está vendo nelas uma alegria, uma esperança, uma doçura, que é mais doce do que todas as coisas que possam ser amargas no mundo. Não estão vendo que ela está experimentando a palavra de Deus como mel, Deus como o pão que desceu do céu, como o mel, Deus como aquela água que saiu da rocha, que era o mel da rocha, ou um Deus que só foi bom para ele durante um tempo, mas daqui a pouco perdeu o sabor. O mel não perde o sabor, o mel não perde a validade, ele não precisa de aditivos. Quando um cristão diz, eu preciso da palavra de Deus, mas tem que ter mais alguma coisa, senão minha alma não vai, essa pessoa não entendeu o sermão do mel, sem aditivos. Eu adoço sua alma, a minha salvação não pode ter nada adicionado a ela que não a estrague. Você não pode fazer o mel mais doce, o mel mais durável, colocando coisas nele, mas só mantendo ele como ele é, como Deus o fez. Por isso é um símbolo tão poderoso nas Escrituras da graça de Deus em Cristo em nossas vidas. Não só te nutre e salva da morte, adoça a vida. Não serve só para a juventude, ele não perde a validade, serve para os últimos dias da sua vida. Você não está buscando todo dia acrescentar algo à Bíblia para encontrar uma doçura para a sua alma, porque o mel não tem nenhum aditivo humano, ele não precisa. Aquilo que faz ele ser o que ele vem de um conjunto de coisas muito complexas, que há artigos, livros escritos sobre a dança das abelhas, como elas mantêm a temperatura, como elas mantêm o ar circulando, como elas fazem todas essas coisas, as maravilhas que trouxeram o mel até aquele ponto que elas sabem que ele não vai estragar mais, que ele atingiu o ponto exato de açúcar, que a sua durabilidade está garantida. Tudo que ela faz é selar, está bom, perfeito. Quando isso entra na sua vida, você como a abelha, quando o mel está pronto, sela ali, você sela. Você não quer que mais nada entre, você não quer se gloriar em mais nada, você não sente doçura em mais nada. Paulo diz, longe esteja de mim me gloriar em qualquer coisa, a não ser na cruz de Cristo. Isso é encontrar mel, queridos. Não vou misturar nada, ele está dizendo, não vou me gloriar no que Cristo fez e em mais alguma coisa. A minha alma, para ter tudo que ela precisa, não precisa de Cristo, mas algo do saber humano, conservantes, algo para dar mais sabor. Nada é colocado no mel para aumentar o seu sabor. Jovens, velhos, essa coisa de que você precisa acrescentar algo ao evangelho para os jovens se interessarem, é porque aquele coração jovem está morto. Acrescentar algo ao evangelho para os casados se interessarem, estão mortos. Não se acrescenta nada ao mel, ele é perfeito. E quando nós colocamos na boca, é doce. Não há como alguém que realmente tomou do mel e não diga o que o salmista disse: ó, prova e veja que o Senhor é bom. A mente de Deus é mais desejável do que ouro, mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Ah, queridos, Deus nos deu a sua palavra
e nos dê um mundo que pregue para nós o tempo todo, para que nossas palavras, a Bíblia nos faça ver o mel de uma maneira diferente, mas que agora a gente nunca mais veja o mel também da maneira que víamos antes. O terremoto, como vimos, as 4, 5 coisas que vimos a respeito disso, como esse mundo é a respeito de Deus, como a Bíblia vai nos dando os caminhos para a gente caminhar nessa grande catedral gótica que é o nosso mundo, mesmo caído, mesmo não tão bem cuidado por nós, mas que continua pregando, pregando e pregando. E nós temos corações, nós temos ouvidos para ouvir, olhos para ver. Nunca mais você chegaria a esse lugar onde as pessoas que querem ser espirituais chegaram, em que o mundo que elas vê afasta elas de Deus, porque o coração delas está longe de Deus. Esse mundo teomórfico, quando nós também somos transformados na imagem de Cristo de um grau de glória para outro, ele vê em todas essas maravilhas aquilo que o salmista via. Ele está constantemente sendo cheio da mensagem da cruz. Quando abre a sua prateleira para tomar café da manhã e vê um pote de mel, ó Senhor, quão múltiplas são as tuas obras, com sabedoria tu as fizeste todas. A terra está cheia das suas criaturas, a terra está cheia das suas maravilhas. Então a vida é um culto, a vida é um sermão contínuo, então a vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo está nos falando sobre Ele, e nossos corações entendem, como quando agora você não só vê a beleza da catedral gótica, mas você entende cada coisa que foi feita ali, para onde cada aspecto da palavra de Deus aponta. Aqui no caso, para onde cada aspecto de Deus, o mundo que Ele criou, aponta, porque você tem a sabedoria de Deus, você tem a mente de Deus, que é a palavra de Deus escondida no teu coração, de tal maneira que agora se abriu um mundo novo diante de você. A próxima coisa que eu olharia, se eu pudesse olhar hoje, seriam rochas. Queridos, falam tão profundamente quanto tantas as outras coisas na Bíblia, e sempre chegam no Calvário, sempre chegam no lugar onde a beleza final de Deus foi manifestada, onde cada uma dessas características se mostra perfeitamente na pessoa daquele que é o pão que desceu do céu, o maná, é a água que saiu da rocha, é a doçura que faz a gente provar agora e ver que o Senhor é bom. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.
paz darei.